A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, aqui quem vos fala é o irmão Jorge, ainda falando da postura do servo do Senhor perante o mundo. Quando eu digo mundo, eu me refiro às pessoas e ao pecado. Quero dizer, perante as pessoas convertidas ao cristianismo, perante o pecado e também perante a própria Igreja de Cristo Jesus. Qual a postura que cada um de nós cristãos temos que adotar perante o mundo? Não pode um servo do Senhor ser espiritual, buscando somente as coisas materiais, aceitando em si mesmo maus sentimentos e não discernindo o que é edificante para o espírito e de bom exemplo aos olhos do mundo. Muitos dos que falam de vida espiritual, observe que eu falei muitos, eu não estou dizendo todos. Eu gosto sempre de fazer essa observação para que ninguém diga que eu estou generalizando. Então eu faço sempre essa observação. Estou dizendo que muitos dos que falam de vida espiritual andam carregando em si mesmos a conduta, as características do DNA de Adão, do código genético carnal de seu pai Adão e não do código genético espiritual do Pai eterno, que é Deus. Sentimentos como mágoa, rancor, ressentimentos sempre surgem e continuarão surgindo na vida do cristão. Aliás, na vida de todas as pessoas. Mas são coisas que nós não devemos deixar que permaneçam em nós. Quando um crente fala palavrão, ofende alguém, quando um crente desrespeita a opção religiosa de alguém, faz uso de bebida alcoólica ou tem qualquer outra postura que, mesmo sendo lícita, porém que dê legalidade ao maligno para o acusar diante de Deus ou dos homens, esse cristão será desrespeitado tanto pelo maligno quanto pelos homens. Porque, às vezes, um cristão ele pode ter uma conduta, um comportamento, pode praticar algo que não seja condenável aos olhos de Deus. Mas, se for motivo para o inimigo acusá-lo perante os homens, aí Deus vai pedir contas. Porque muitas coisas, como o apóstolo Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Muitas coisas lícitas um cristão não pode praticar, porque são coisas que, mesmo sendo lícitas, há coisas que, mesmo sendo lícitas, podem fazer alguém se escandalizar. E o inimigo não perde a oportunidade de pegar aquela atitude lícita, porém, que não cabe a um cristão praticar. Não cabe a um servo do Senhor falar, dizer, proferir. Mesmo sendo lícito, o que é dar legalidade ao maligno? Dar legalidade é dar ao maligno motivos reais, motivos não inventados, motivos verdadeiros para, perante Deus e ou perante os homens, acusar aquele crente de algo que esse crente realmente tinha praticado ou tinha dito. E não havendo respeito a esse crente, todos se sentirão à vontade, todos ou muitos
se sentirão à vontade para desconsiderar toda pregação, conselho ou orientação espiritual, ou pior ainda, alguma repreensão que vier desse crente. Porque uma coisa é um crente estar tropeçando em algum ponto, falhando em algum ponto, e tentar aconselhar alguém. O fato do cristão não ser perfeito, isso não o impede de pregar a verdade. Isso não o impede de pregar a palavra de Deus, mas o impede de repreender. Ele não tem caráter moral para repreender. Quando uma pessoa tem consciência de que ela erra em determinado ponto, ela pode chegar a aconselhar alguém a não imitá-la naquilo que ela faz. Mas ela não pode repreender quem faz aquilo que esse crente faz, o erro que esse crente comete. Só que muitas vezes, devido ao fato da pessoa não respeitar aquele crente, até mesmo o conselho que ele queira dar não será valorizado por aquele que recebeu o conselho. Porque o maligno não respeita o muito dinheiro, nem o muito conhecimento, nem o poder aquisitivo, nem a posição social, nem a denominação religiosa, nem o cargo na igreja, nem as roupas de crente, nem o vasto vocabulário. O que o inimigo de nossas almas respeita é a santidade, a integridade perante o Senhor nosso Deus. E o que é integridade? Integridade é quando você, sabendo de uma coisa, é quando o servo do Senhor, sabendo que determinada coisa é desagradável aos olhos de Deus, ninguém o convence a praticá-la. Nem mesmo seu próprio eu o convence a praticá-lo. Ele se permanece íntegro. Como está escrito: Senhor, quem habitará no teu santo monte? Dentre as diversas coisas, a primeira delas é o íntegro de coração. O íntegro é aquele que, sabendo quais são as coisas corretas, ele não se deixa levar pelo que ele considera incorreto. Pois a santidade é demonstração de que o crente venceu seus próprios anseios e tentações, enquanto que o maligno não conseguiu alcançar essa integridade, porque ele, quando foi tentado, ele cedeu, ele foi desobediente, ele foi infiel. Então, cada vez que um cristão vence uma tentação, é um tapa dado na cara do maligno. Por quê? Porque aquele crente, vencendo cada tentação, ele está mostrando para o maligno, está fazendo o maligno se sentir envergonhado. Porque o cristão, sendo carne fraca, mortal, que não viu a glória de Deus, não viu o reino celeste, e ele consegue vencer a essas tentações, e como é que ele, o próprio maligno, que viu a glória celeste, que viveu lá, não era mortal, não sentia dor, tinha tudo e não conseguiu ser íntegro? Então, ele é obrigado a ver aquele crente que venceu a tentação, ele é obrigado a ver aquele crente como superior a ele. Então, ele tem que abaixar a cabeça para aquele crente. Por isso que ele respeita. E quando ele consegue convencer um crente a praticar determinada coisa, como diz o hino da harpa, tentado não ceda. Ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Então, quando um crente vence a tentação, ele triunfa. Pois o que o maligno
respeita é a santidade. Por isso o maligno é obrigado a respeitá-lo, a respeitar aquele crente, aquele servo do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor é conhecer a sua essência de justiça, de perdão, essência de amor. É conhecer como o nosso Deus é em seu íntimo. Meus queridos irmãos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscai as coisas lá do alto e não se satisfaçam com as migalhas desta vida. Migalhas que eu digo é no sentido de aquilo que o nosso homem exterior, ou seja, que a nossa carne considera como sendo tão valioso, como por exemplo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o acúmulo de bens, o anseio e o prazer de ver o sofrimento de alguém que nos entristeceu, que nos decepcionou. Aquele orgulho de dizer eu não perdoo. Aquele orgulho de dizer eu também sou pecador. Quem não tem o direito de pecar? Será que todo mundo tem o direito de errar, só eu que não tenho? Quando um crente diz isso, ele está demonstrando que ele não quer mudar, que ele quer continuar sendo assim, que ele aceita isso em si mesmo. Isso aqui é uma derrota. Todas essas coisas são migalhas que o nosso eu nos faz acreditar que são coisas grandes. Ora, aquelas migalhas que jogamos fora, nós jogamos fora por serem consideradas como lixo, como desprezíveis. Então, de modo bem grosseiro, essas migalhas são o lixo que alguém desprezou por não querer mais consigo mesmo. Não devemos deixar que o nosso homem interior valorize o que é desprezível. Temos a obrigação de tomar cuidado com o reflexo da nossa postura espiritual perante o mundo. Repito, o mundo no sentido de pessoas e no mundo no sentido de pecado. Pessoas de dentro e de fora da igreja e também perante o pecado. Meu desejo é que cada um de vós seja fortalecido no Espírito Santo de Deus e na força do seu poder, preservando, guardando, alimentando, fortalecendo e fazendo crescer em vós o homem espiritual, o nascido de Deus, nascido da água e do Espírito de Deus, renovado, regenerado, restaurado, para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o homem exterior é que traz consigo esses propósitos, esses sentimentos ruins, essas migalhas. Nós devemos correr para alcançar aquilo que é incorruptível, aquilo que é para sempre, aquilo que é para a glória de Deus, renunciando o nosso eu todos os dias. Mas, meus irmãos, isso requer muito esforço. Isso requer muita dedicação. Isso requer muito empenho. O nosso eu, ele tem a capacidade de nos cegar. É só cada um de vocês pararem para observar a luta que cada um de vocês teve para conseguir largar os vossos pecados. Pensem e acreditem no que eu digo a vocês em Cristo Jesus, eu vos digo. O nosso homem exterior, ele tem uma luta muito menor
para fazer matar novamente o homem interior. O homem exterior que há em cada um de nós, que é a nossa carne, a nossa mente pecaminosa, luta muito menos, tem muito menos esforço para fazer matar novamente o homem interior, o nascido de Deus. Porque o nascido de Deus tem que lutar dia após dia para se manter vivo e forte. Mas o exterior, ele não precisa lutar tanto para conseguir matar o homem interior. Só precisa que o homem exterior faça o homem interior sentir o mesmo prazer que o homem exterior. Só precisa isso. E aí assim, o homem exterior convence o interior. E a partir do momento em que o exterior convence o homem interior vai adoecendo sem perceber e morrendo aos poucos, sem perceber. Sem perceber, ele começa a voltar a ouvir músicas que ele ouvia antes. Ele começa a voltar aquilo que ele tinha jogado fora como imprestável. Ele começa a voltar a ter prazer naquilo que ele desprezou como imprestável, como lixo, como refúgio. Ele começa a valorizar aquilo que ele mesmo jogou no vaso sanitário. Ele começa a querer buscar aquilo de volta. E assim o homem interior vai adoecendo. Quem não quiser que o seu homem interior morra, não tem outro jeito a não ser, dia após dia, enfraquecer o homem exterior. E não se enfraquece o homem exterior sem dedicação a isso, sem empenho para isto. E eu não estou dizendo empenho de um dia, nem de um mês, nem de um ano. Eu não quero vos enganar, eu não quero vos iludir, não quero vos dizer fábulas. Eu quero ser sincero com vocês. Essa luta é de uma vida inteira assim. É de uma vida inteira, meus irmãos. É todos os dias lutando contra essas coisas que o nosso homem exterior buscava. Mas isso nos traz dores, nos traz lágrimas, nos traz angústias, tristezas, nos traz solidão, porque as outras pessoas vão começar a nos excluir quando elas virem que chamam a gente para isso, a gente não vai. Convidam para aquilo, a gente não vai. A gente vai começar a ser excluído, até que a gente vai começar a perceber que eles não chamam mais. Aí vai começar a se sentir excluído. É para render glórias e graças a Deus por isso. Todos aqueles que se fortaleceram no Senhor foram exatamente aqueles que foram rejeitados pela maioria. Em um caminho estreito, é difícil alguém andar lado a lado. É difícil passar 2, 3, 4, 5, 6, 10 pessoas lado a lado. Em um caminho estreito, quanto mais estreito for o caminho, menos pessoas estarão naquele caminho e menos pessoas conseguirão passar por ele, porque o caminho muitas vezes é tão estreito que muitos que conseguiram o privilégio de achar esse caminho estreito, acharam o caminho estreito, conseguiram andar nele até um determinado tempo, mas chegou um tempo em que se cansaram e voltaram para o caminho mais largo. Porque no caminho mais largo tem mais gente para abraçá-lo, para acolhê-lo, para lhe dar calor humano.
cegamente fazem isso porque não enxergam que virá o tempo em que todos esses que o abraçaram, que lhe deram calor humano, todos irão morrer. E esse que escolheu sair do caminho estreito, também vai seguir o mesmo caminho que os outros. Porque quem segue a manada vai receber a mesma recompensa que aquela manada. Quando aquela manada cai no buraco, aquele que rejeitou o caminho estreito também cairá no mesmo buraco. Nós temos uma responsabilidade perante o mundo. Quando nós nos convertemos, assumimos um compromisso com o Senhor de sermos bons reflexos para o mundo. Quando nós somos mau reflexo para o mundo, nós nos tornamos culpados. Quando, por nosso erro, por causa do nosso erro, o reflexo ser negativo aos olhos dessas pessoas, e por causa desse reflexo negativo, elas deixarem de crer em Deus, e aqueles que creem perderem a fé, por causa do reflexo ruim das nossas atitudes, das nossas palavras, do nosso comportamento. Torno a repetir, muitas coisas são lícitas, mas não cabem a um cristão praticar. Por isso que Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei levar por nenhuma delas. Porque há coisas que, mesmo sendo corretas, ambientes, mesmo sendo corretos, posturas, mesmo sendo corretas, vestes, mesmo sendo corretas, que não cabem a cristãos. Por quê? Porque as pessoas do mundo e até muitos outros cristãos, desde que se entende por gente, que eles aprenderam que aquilo não é coisa para crente praticar, para crente, ambiente para crente frequentar, vocabulário para crente usar, roupa para crente usar. A partir do momento em que a sociedade pensa assim, e você vai se dizendo servo de Deus, e você afronta aquela sociedade, você está dando motivo para aquela sociedade se escandalizar. E nisso o inimigo ganha legalidade, porque ele vai usar exatamente o que você realmente fez para te acusar. Pode ser que ele não consiga te acusar perante Deus, porque o próprio Deus vai dizer assim, mas isso aí que ele fez não é pecado. Mas, quando o inimigo começar a usar as pessoas para as pessoas te acusarem, quando aquela tua postura começar a causar escândalo para o Evangelho, aí o inimigo pode chegar perante Deus e te acusar. Porque ele não conseguiu te acusar perante Deus da tua conduta. Pela tua conduta, ele não conseguiu te acusar perante Deus, porque a tua conduta não era errada, era lícita, porém não cabia a crente. Mas ele conseguiu te acusar perante os homens. Os homens se escandalizaram com você. Você provocou escândalo nos homens. A partir do momento em que você praticou escândalo, aí o inimigo pode voltar para Deus e te acusar aí, ó. Aquele dali te escandalizou. Escandalizou a tua palavra. Olha como as pessoas estão blasfemando de ti, ó, por causa dele, por causa daquela tua serva, por causa daquele teu servo. O senhor não está vendo, não, como aquelas pessoas estão lá todas blasfemando contra ti por causa da conduta dele? A conduta dele não é errada, não, mas causou escândalo. E na tua palavra, você mesmo disse que ai daquele por quem envia o escândalo. O inimigo não vai inventar, não. Dar legalidade ao inimigo é quando ele usa aquilo que é praticado de verdade, aquilo que o crente realmente praticou, aquilo que o crente realmente falou, aquela roupa que o crente realmente vestiu, aquele ambiente que o crente verdadeiramente frequentou. Mas enquanto o crente estiver sendo protegido, abençoado, guardado, ele acredita que ele está bem com Deus. Agora, quando o inimigo incorpora em alguém, na frente desse crente, aí esse crente se assusta e corre.
Por que ele se assusta e corre? Por que ele recua? Porque ali está o acusador dele. Ele sabe que naquele momento, se ele não sai dali, ele pode ser acusado. Então ele corre. Porque ele sabe que ele não vai ter moral nenhuma para repreender aquele espírito maligno que está incorporado em alguém. Então, para aquele crente, só resta se assustar e fugir. Porque ele tem consciência da sua conduta errada. Ele tem consciência de que os homens podem não saber. Ele tem consciência de que Deus pode não lhe cobrar. Mas ele também tem consciência que o inimigo não perdoa. Aí ele corre, ele se assusta, ele se esconde, porque ele tem medo do inimigo apontá-lo. Isso é muito triste, meus irmãos. Amemos a Deus de fato e de verdade, não de boca e de língua. É necessário muito esforço, meus irmãos. Meus irmãos, é necessário muito esforço para conseguir dizer não ao nosso próprio eu e sustentar esse não. Eu não estou dizendo que a gente nunca vai ceder. A gente vai ceder. Mas o problema é quando a gente cede e se acostuma com isso. Quem nunca ouviu algum crente dizer assim: mas não está escrito na Bíblia que isso é proibido? Um dia que está escrito na Bíblia, não faça isso. Quando um crente diz isso, é porque ele não está nem um pouco preocupado com o reflexo daquilo perante os outros. A preocupação dele é não ser punido por Deus. Isso é amor próprio, não é amor a Deus, nem é amor às almas. Isso é amor próprio, não é amor a Deus, nem é amor às almas. Amarás ao Senhor teu Deus mais do que a tudo, mais do que a todos, mais do que a ti mesmo. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E uma das palavras que o Senhor falou foi essa: ai daquele por quem vier o escândalo. É impossível que o escândalo não venha ao mundo. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Como está escrito na carta aos Romanos, quando o apóstolo Paulo fala: por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Romanos 2, 24. E em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 2, quando ele diz que por causa dos tais o nome de Deus será blasfemado. Não sejamos uns dos tais, sejamos diferentes, prossigamos no avançar da prática que agrada a Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: são filhos de meu Pai, aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Não é a sua própria vontade, é a vontade do Pai. São filhos do Pai Eterno aqueles que fazem a vontade do Pai Eterno, não a sua própria vontade. Pensem, repensem no conceito de cristianismo, no vosso conceito de cristianismo. Cristianismo é auto-renúncia. Cristianismo é abnegação. Cristianismo é sofrimento provocado no seu próprio corpo em prol do próximo. Meus irmãos, estamos vivendo uma coisa totalmente contrária. As pessoas estão querendo um cristianismo rejeitando o sofrimento. Se for para sofrer, não quer esse cristianismo. Não existe cristianismo sem autorrenúncia. Não existe a hipocrisia. Todo cristão, o cristianismo, uma das bases do cristianismo é a autorrenúncia.
É a abnegação, dizer não a si mesmo, às suas próprias vontades, ao seu próprio querer, para agradar a Deus. Só Deus é que conta. Louvado, engrandecido e exaltado seja o santo nome do Senhor, eternamente. Amém.